galera do primeiro ano B, C e D, professor Sérgio Maurício, Geografia, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, aulas online. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos referentes à cartografia. Nós estamos agora no livro, na página 43, página 43, nosso assunto: tipos de mapas e demais representações cartográficas. Vamos lá? É isso aí, galera, esse é o nosso assunto, tipos de mapas. Recapitulando, cartografia é a ciência que estuda as formas de representar a superfície terrestre, e as principais formas de representar a superfície terrestre que nós conhecemos são essas duas que estão aí. O globo terrestre, que eu costumo levar para a sala de aula, é uma representação da totalidade da superfície da Terra, né? É uma formulação aproximada da superfície. E o mapa, que é uma representação plana, que eu também costumo levar para a sala de aula, de toda ou em parte da superfície da Terra. Ela pode ser o mapa mundo, como pode ser o mapa de um país, o mapa de um município, de uma região. Beleza? Como nós já estudamos escala, os mapas podem estar classificados em mapas de escala grande, né, que seria uma planta, porque mostra muitos detalhes, ou mapas de escala pequena, como o planisfério, né, que mostra poucos detalhes sobre a superfície. Quanto à classificação e de relação à extensão, os mapas podem ser o planisfério, que é o mapa do mundo, né, completo, um mapa corográfico, áreas restritas como um país, o mapa topográfico, que costuma mostrar os elementos naturais e humanos de um lugar, uma região, e as plantas, né, são documentos de grande escala, né, que mostra áreas menores, como uma cidade, uma vila, um bairro e etc. É o planisfério, né, o mapa mundo, como você vê, é um mapa genérico, né, mostra poucos detalhes, somente as fronteiras. Esse é um mapa político, que é na verdade um mapa político. A intenção dele é mostrar justamente aí os limites políticos dos países, estados e outras áreas administrativas no interior dos países, né? Como as micro-regiões, por exemplo, ou macro-regiões. Então a ideia dele é mostrar esses limites, essas fronteiras aí entre os países. Aí o mapa político da Europa, né? Mostrando aí os países europeus. Outro tipo de mapa, né? O chamado mapa topográfico, que mostra aí a topografia do relevo. Os mapas topográficos geralmente são indicados para mostrar a altura, né, a altitude do lugar. A gente vai se debruçar mais sobre esse assunto. E aí uma planta, né, uma planta que mostra aí uma área restrita da cidade. Você pode ver em grande escala, né, mostrando aí as partes da cidade, as ruas e os lugares mais importantes. Quanto à classificação, né, dos mapas, quanto ao número dos temas, eles podem ser gerais, mapas generalizados, né, quanto representam mais de um tema ou assunto, ou os mapas temáticos, né, que são importantes quando representam apenas um assunto ou um tema. E os mapas temáticos, eles destinam-se à representação espacial de assuntos ou temas específicos de uma determinada área. Existem, portanto, inúmeras possibilidades de representação cartográfica desse tipo de mapa aí. Mapas podem ter símbolos quantitativos, qualitativos, de acordo com o fenômeno representado. Por exemplo, índice de desenvolvimento humano, localização do Ártico, do questão do aquecimento global. Há um tema específico para o mapa, entendeu? O mapa da chamada natalidade infantil e etc. A classificação dos mapas quanto ao tema, né, essa questão temática, os mapas podem ser físicos, que representam essencialmente elementos naturais, como clima, relevo, hidrografia, vegetação. Os mapas podem ser políticos, que representam países como as suas fronteiras ou divisões administrativas. Os mapas podem ser da população, chamados mapas demográficos, que apresentam a partir do espectro das cores a população absoluta, a distribuição da população e fenômenos ligados à questão populacional. Os mapas podem ser econômicos, né, que mostram também aí, cartografa, na verdade, a economia. Mostra os países que têm o maior PIB, os países que têm maior produção agrícola, maior produção industrial, maior fluxo comercial. Então os mapas seguem uma linha esses temas. Na verdade, são temas diferentes, né, para poder especificar determinado assunto, dar relevância àquele assunto, certo?
senão o assunto fica meio sem ser compreendido. Então depois você junta todas essas informações em um só mapa e você consegue ler o mapa. Por isso que dizem que o mapa é formado por símbolos, convenções e universais que mostram os fenômenos a partir de uma análise visual, né? Lembra disso que a gente estudou já. Exemplo aí, ó, mapa climático, questão das cores, né? Onde é mais frio, onde é mais calor. Então as cores, sejam cores fortes, sejam cores fracas, cores mais quentes, que vai indicando essa relação de temperatura. Mapas chamados hipissométricos, né? Hipissométricos, que são mapas relacionados ao relevo, mapas físicos do relevo. Então mostra aí o relevo de uma região. Esse relevo pode estar ligado a uma região ou mesmo a um continente. Mostra a altura, aí está ligado a questão da altimetria, que a gente também vai dar uma estudada, a topografia, entendeu? Há uma série de fenômenos que elencam e que fazem parte do estudo desse tipo de mapa. Mais uma vez aí o mapa político, né, da África. A ideia dele aí é mostrar as fronteiras, né? Mostrar os países, e cada país tem uma cor. Um país que está próximo do outro não pode ter a mesma cor, né? Senão ficaria embaralhado. Então as cores próximas elas têm que estar diferentes. Pode ter as mesmas cores no mapa, mas nunca juntas. Pode perceber isso. Isso aí já é um mapa demográfico, que mostra aí na África, não é um mapa da África aí. Só que ele mostra o quê? Os países e a sua respectiva população, por quantidade de pessoas. Quanto maior for o quadrado, mais número de habitantes. Quanto menor for o quadrado, menor número de habitantes. Eles utilizam esse desenho que é chamado, na verdade, de anamórfose. Tipo uma caricatura, né, do mapa relativa a um tema específico. Ele aborda um tema e faz desse tema a questão de quantidade, quantitativo. A quantidade de pessoas, onde é maior, o quadrado é maior. Onde é menor, o quadrado é menor. Nós vamos fazer um estudo ainda específico sobre anamórfose. Outra forma de representar pessoas demográfico, esse é um mapa da Europa, onde os círculos são grandes, tem muitas pessoas. Onde os círculos são pequenos, tem menos pessoas. Isso também está ligado à densidade demográfica, né? Está ligado à quantidade de pessoas. Então isso também é outra forma de mostrar um mapa demográfico. Outra anamórfose aí, relativa à economia, né? Aí é o mapa da Europa, para você ter uma ideia. Mapa europeu. Então nós temos os estados que são os mais ricos, tem os quadrados maiores. Os mais pobres, os quadrados menores. Ou melhor, quem tem mais dinheiro, quem tem mais volume de recursos, né, onde o PIB e o PIB é maior, essa relação. Você vê aí, o maior são Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Depois vem os outros. Então é essa relação aí. São anamórfoses e é uma desconfiguração do mapa, mas seguindo uma temática específica. No outro foi um assunto, aqui já é outro, aqui é economia. Aí outra forma de representar a economia, esse é o mapa da Europa, mostrando a questão econômica, mas de uma outra forma. Aí nós temos duas representações aí, a anamórfose, né? E, na verdade, aí os mapas chamados mapas físicos. Então, dentro dessa questão, você pode perceber que o mapa, as anamórfoses são temas específicos, população, produção, produto nacional bruto, emissões de carbono, população e idiomas, PIB, regiões, quer dizer, ele dá uma temática e faz uma anamórfose de determinada região. Nesse caso aqui, a África, nesse caso aqui, o mundo, né? E aí vai por regiões. E o que é o mapa físico? O mapa físico, eles priorizam representações e características físicas naturais da superfície terrestre. Pode ser o relevo, a hidrografia, a vegetação. Nesse caso aqui, o relevo. Mas esses mapas que usam as chamadas curvas de nível, tá vendo as linhas? Essas linhas são chamadas curvas de nível. Elas que nivelam a questão. Isso está ligado à questão da altimetria do terreno. Esses mapas são chamados hipisométricos. Nesse caso aqui é o desenho que nós temos lá no livro. É o Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Então nós mostramos aqui a altura a partir das linhas de curva de nível. No livro você vai observar muito bem essa variação de altura na página 48, certo? Então está aqui o morro, né? Tá aqui a fotografia aérea dele e está aqui o mapa hipisométrico dele. Está aqui o perfil topográfico dele e aqui a foto normal. Então, anamórfose e aqui mapas hipisométricos,
que ligada ao relevo, obviamente, mas tem as curvas de nível. Está aí um exemplo clássico, para que você não fique dúvida nenhuma. Esse é um mapa físico, é um mapa do relevo, mas ele não é um mapa episométrico. Por quê? Porque ele não tem curva de nível. Isso aí, a questão é essa. Aqui é um mapa político, né, que está mostrando a questão dos limites dos países. Mas esse mapa está aqui, ó, o espectro das cores. Quanto mais escura for a cor, mais quente e mais alto. Quanto mais fria for a cor, mais baixo, e assim sucessivamente. Geralmente a cor azul está ligada ao oceano, né? E as cores verdes claras aqui estão ligadas às planícies. E as cores mais escuras estão ligadas às altas montanhas. Esses são a sequência de mapas temáticos, né? Ó, fome e conflitos, saúde, economia, a questão da colonização, a questão das línguas e etnias, da descolonização, quer dizer, são vários mapas feitos com temas diferentes, são mapas temáticos para explicar vários temas sobre o mesmo lugar. Aí o mapa físico e o mapa político do Brasil, né, que segue a mesma relação lá do mapa da África. Aí mapas temáticos do Brasil, né, são áreas especiais, mapas ligados à questão da conservação de unidades e mapa da questão indígena. E aqui o mapa da vegetação do Brasil, tipos de vegetação, caatinga, cerrado, floresta amazônica, mata de araucárias, como elas estão distribuídas no Brasil. Aí o mapa das águas, são mapas temáticos, né, os aquíferos, a irrigação, recursos hídricos, disponibilidade de água, e aqui a hidrografia, né, que são os rios. A ideia aqui é mostrar a quantidade de rios que existem no país. Mapa da população, mostrar a quantidade de pessoas, né, por região, por local, por envelhecimento, mortalidade infantil, mulher chefe da família, exclusão social, já que são indicadores sociais, como índice de desenvolvimento humano, distribuição de renda, analfabetismo, esperança de vida ao nascer, escolaridade, uma série de temáticas diferentes. Mapa da produção agrícola, mapa da produção industrial. Produção agrícola, os commodities, né? Os produtos agrícolas. E aqui a produção industrial de empresas de produção, siderurgia, metalurgia e etc. de questão industrial. Além de mostrar em áreas industriais mais localizadas. Caso que vocês leiam o texto da página 50, né? E vocês possam responder a atividade aí da página 51. Aí sobre anamórfose, né? No Enem 2018 caiu uma questão e a resposta certa aqui é a letra C, que é um mapa justamente feito em anamórfose. Aí a questão da altimetria do terreno, os mapas ipisométricos ligados às curvas de nível, né? Que são ipisometria ipisométricos ligados justamente ao índice altimétrico, às curvas de nível. Aqui é um terreno em curva de nível, né? Isso aqui é uma espécie de jardinagem muito utilizada na China, nas regiões das monções na Ásia. E aqui é o exemplo da curva de nível que nós já vimos lá no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, no livro. Esse é um mapa, que é uma representação reduzida de uma área do espaço geográfico. É um mapa temático, isso é um mapa político, né? É um mapa, o mapa é isso. Desde que determinando um tema que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. Aí é uma planta, que é uma representação cartográfica a partir de uma escala muito grande, ou seja, uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Ela é muito utilizada para representar casas, moradias em geral, bairros, parques e empreendimentos. Está aí os dois exemplos aí de um bairro e de uma casa. E por último nós temos aí um croquis, que é um esboço. É algo feito sem nenhuma técnica, sem nenhuma métrica. É feito apenas para indicar os lugares. Isso é muito utilizado em hotéis, guia em turismo, para informar os lugares principais da cidade e do lugar, certo? Então, galera, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso assunto aí sobre os mapas. E façam bom proveito e respondam aí a atividade da página 51 para a gente poder depois avaliar, certo? Beleza, boa noite e valeu mesmo. Um abraço para vocês e feliz São João. Olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus